novo para as brasileiras em PLN. Eu vou apresentar hoje assim, uma visão um pouquinho histórica e da atualidade, né, das técnicas de aprendizado de máquina para processamento de linguagem natural. E a minha pergunta assim, que eu deixo para o final, né, nem vou abordar isso durante os assuntos, não, mas será que essas duas áreas vão viver felizes para sempre, como elas estão vivendo, de certa forma, bem felizes agora, né? Então, só para lembrar, né, as minhas áreas de pesquisa, eu trabalhei sempre com aprendizado de máquina desde o mestrado, e mais recentemente é que eu me envolvi com essa área de aprendizado de representações para linguagem, né, e também para aprendizado relacional, que é quando a gente usa grafos e redes sociais, esse tipo de coisa. E eu tenho sempre tentado, assim, também de uns tempos para cá, quando eu faço algo mais aplicado, tentar ver, assim, o que tem de impacto positivo, né, de impacto social positivo, para que a gente use a inteligência artificial também para o bem da humanidade, para o bem da sociedade. Então, quando é uma pesquisa, assim, mais aplicada, eu tento colocar dentro colocar com essa cara, né, de IA para bem-estar social. E aí eu dividi, assim, mais ou menos 5 momentos, né, que eu acho que são os momentos em que a aprendizado de máquina esteve junto com tarefas e tentando ajudar, assim, a área de processamento de linguagem natural, embora eu acho que, na verdade, também tem muito do outro lado na história, né, eu acho que não... Muitas vezes a gente usa técnicas de aprendizado de máquina para tentar resolver uma tarefa de processamento de linguagem, mas, em contrapartida, a gente acaba descobrindo novos métodos, novas técnicas, novas metodologias que ajudam a área de aprendizado de máquina e que se expandem também para outras áreas, né? Então, um exemplo que a gente está vendo bastante agora é com esses mecanismos de atenção, que começou muito dentro da área de processamento de linguagem, né? E aí agora tem muita coisa de visão computacional que também é baseada em mecanismos de atenção. Então, eu acho que assim é uma via de duas mãos, né? Meio como um casamento mesmo tem que ser, né? Uma colaboração. Então, eu dividi assim nesses 4 momentos, né? E a maioria do 2 em diante são mais recentes, né? E no final, assim, o que a gente tem depois dessa história toda aí de Transformers e modelos de atenção que a gente tem visto tanto nos últimos tempos. Então, assim, isso aqui é um pouco do que eu estava falando, né? Não apenas o que a gente tem que pensar de que aprendizado de máquina pode fazer por NLP, mas muito mais o que NLP pode fazer por aprendizado de máquina para a área de IA. Então, tem muita gente, muitos autores que associam a linguagem à inteligência. Então, no fim das contas, se algum dia a gente quer realmente alcançar mecanismos baseados em máquina que sejam inteligentes, provavelmente os mecanismos associados à linguagem também vão estar embutidos, né, nesses nossos agentes artificiais aí do futuro. Então, na primeira parte, né, que são os métodos mais baseados em engenharia de atributos e bag of words, o que a gente sempre considera é essa multiplicidade, né, na verdade em todos os outros métodos também, essas multiplicidades que existe na linguagem, né? Então, a gente tem várias granularidades, a gente pode tratar pensando em documentos, pensando em caracteres, pensando em palavras, a gente tem diversas tarefas, né? A gente sempre divide lá nas léxicas, sintáticas e semânticas, e as que ficam lá para o final, que são as pragmáticas, e as várias outras tarefas que são mais palpáveis, assim, muitas vezes, né? Que a gente até consegue explicar para as pessoas de um jeito mais fácil, indo desde classificação até a gente tenta fazer inferência textual, geração de texto e tudo mais. E a gente também tem uma particularidade em linguagem, que são esses domínios, que são muito diferentes, né? Então, a gente tem a linguagem antiga, a linguagem moderna, tem a linguagem formal e informal, tem a linguagem que a gente fala na rede social e tem a linguagem que a gente usa para escrever um e-mail. Então, tudo isso também traz, assim, um pouco de dificuldade para a gente resolver problemas na área, né? Além das questões clássicas, né, de ambiguidade, que a gente precisa ter em linguagem natural, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a linguagem de programação as pessoas constroem para não ter ambiguidade, mas que a linguagem natural não tem como fazer isso. Porque, senão, imagina, se a gente tivesse que ter uma palavra diferente para expressar cada coisa diferente, né? A gente teria um vocabulário impraticável. Então, a ambiguidade, ela tem que estar lá e a máquina tem que arrumar um jeito de lidar com ela. E a questão também que a linguagem muda o tempo todo, né? Então, várias palavras que a gente usa hoje em dia
provavelmente não existiam, ou as pessoas não costumavam usar muito há um tempo atrás, e vice-versa, né? Várias palavras também que as pessoas usavam muito podem ter caído em desuso. Então, todas essas características é que tornam o processamento de linguagem natural muito interessante também para o desenvolvimento desses métodos de aprendizado de máquina, né? E aí, o processo em geral, como que a gente costuma fazer, né? A gente tem um momento em que você precisa saber como que você vai representar uma informação textual, né? Que eu estou pensando mais em texto, voz, por exemplo, teria que ter ainda outros passos, né? Mas, supondo que você já pegou a voz e colocou no formato textual, por exemplo, a gente tem dois momentos, assim, principais, né? O momento em que a gente tem que extrair a representação textual, porque o computador, ele gosta de números, e o momento em que a gente vai tentar resolver alguma tarefa ou parte de alguma tarefa usando um modelo de aprendizado de máquina. E aí, o que tem mudado ao longo dos tempos é a forma como a gente faz essa divisão, né? Como que a gente sai como que a gente extrai a representação de um texto e seguido de alimentar essa representação lá por um método de aprendizado de máquina. Então, basicamente, a maioria das abordagens que são voltadas especificamente para a linguagem natural, elas ficam muito mais aqui nessa primeira parte, né? Como a gente consegue representar essa informação textual no computador. E mais atualmente isso tem sido feito de uma forma mais integrada, mas a gente ainda consegue ver assim uma separação entre esses dois processos, né? Ups, passei direto. Então, primeiro grupo assim, né, de representações que eu juntei, né, por causa muito mais de uma questão histórica, né, dos momentos, é a representação de bag of words, em que a gente não considera a sequência das palavras, né? As palavras, elas estão num texto e a gente recupera essas palavras e a ordem entre elas não vai fazer muita diferença, né? Por isso que a gente fala que esse saco de palavras é como se todas as palavras estivessem lá dentro desse saco. E a outra forma da gente extrair a representação é usando engenharia de atributos, né? Então, no Bag of Words, você vai acabar gerando um vetor que tem lá um valor associado às palavras ou aos documentos. Enquanto que na engenharia de atributos, a gente vai colocar um conhecimento mais linguístico, né, um conhecimento mais de domínio, para tentar extrair as informações que são importantes de algum texto, para depois a gente alimentar lá o modelo de aprendizado de máquina com essas representações, né? Então, no modelo de Bag of Words, né, a gente pega os documentos originais, né, eu peguei isso aqui, copiei, colei, peguei emprestado do livro de Speech and Language Processing. A gente tem a representação lá dos documentos, e aí a gente vai pegar cada uma das palavras que estão em todos esses documentos, e a gente precisa definir uma forma de dar um valor para essas palavras, né? Então, pode ser frequência, pode ser uma contagem binária, né? A palavra tal ou não está num certo documento, ou pode ser alguma outra função, por exemplo, TF-DF também, para a gente dar essa valoração aqui para as palavras. E a partir disso, a gente pode ver um documento, ou o que vai ser um exemplo para o aprendizado de máquina, como sendo o vetorzinho formado aqui por essa valoração, a partir das palavras que estão num certo documento, né? Considerando o vocabulário inteiro. Então, por isso que a gente fala que fica um vetor muito esparso, porque todas as palavras, elas vão ser colunas daquela representação textual, né? Enquanto os documentos ou as sentenças seriam as linhas. Então, acaba que você pode ter muitos valores de zero dentro desse conjunto de documentos. E o outro grupo que está aqui também, né, que são os métodos baseados em engenharia de atributos, é quando a gente tenta identificar certas características que a gente acha que vão ser importantes para resolver uma tarefa, e aí a gente extrai os valores a partir dessas características para passar para um outro método de aprendizado de máquina. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho um exemplo da tarefa de anotação de rótulo semântico, né? Então, o verbo que está lá, o tipo de sintagma, a palavra principal e o part of speech, tudo isso pode ser importante para a gente saber qual que é o rótulo, o papel semântico associado aqui com algum termo. E aí a gente vê que muito disso tem que ter um mínimo de conhecimento linguístico, né? A gente precisa saber, assim, o mínimo possível, o que é voz ativa e voz passiva, para você julgar que isso pode ser importante para resolver aquele problema. Então, nesses dois casos, do Bag of Words e da engenharia de atributos, nessa primeira parte de extração de representação, não tem nada de aprendizado de máquina, é só um método de processamento mesmo textual, né?
vai ser a segunda parte, né? Aí outro exemplo aqui também, né, associado com a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas. Aí, de novo, a gente tem algumas coisas aqui que se repetem, né? O part of speech, por exemplo, apareceu antes, apareceu agora também. Mas aqui a gente está pensando em uma palavra mais isolada, né, ao invés de ser um termo. Então, por exemplo, prefixo e sufixo associado com aquela palavra poderia entrar aqui também. Então, todas essas a gente meio que está captando de antemão o que poderia ser importante para resolver um problema. Aí aqui ainda outro caso, classificação, análise de sentimentos, classificação de sentimentos. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, essas 6 features, esses 6 atributos, que a gente vai ter que decidir qual o valor que vai ser dado para eles, e aí depois essa tabelinha aqui, né, isso aqui seria associado a um exemplinho só, mas uma tabela composta desses vários valores é que serviria de entrada para um método de aprendizado de máquina. Então, até aqui é só a representação. E aí, esse método de aprendizado de máquina, né, eu coloquei aqui uma possibilidade, que é a descoberta de uma função mais simples, um dos modelos mais simples que a gente tem, né, que é uma função logística. E aí, o que a gente precisa fazer com o método de aprendizado de máquina é descobrir quais vão ser os pesos, no caso específico desse método, associados com essas features. Então, o que ele vai aprender? Esse W aqui. O X vai vir aqui daquele exemplo. Então, o aprendizado em si seria só para essa segunda parte desse vetorzinho aqui de pesos, que vai dizer o que pode ser mais importante ou não para uma feature, dada o valor de saída lá que você quer, né? Então, no caso da classificação de sentimentos, ele vai tentar verificar aqui dessas 6 features só que a gente elencou, quais que seriam mais importantes para resolver essa tarefa, né? Então, daí os pesos vão andar junto com essa importância que vai vir do conjunto de dados. Então, tem esses 2 processos assim, né, de forma mais isolada, mais separada. E aí, uma coisa que a gente sempre menciona, né, desse processo, principalmente em relação ao Bag of Words, é que a gente tem, assim, uma representação que é muito esparsa e, como você está usando todo o vocabulário de um conjunto de dados, você pode ter uma dimensionalidade muito grande, né, e aí sempre tem um problema que a gente fala que é a maldição da dimensionalidade. Outro ponto é que ele não considera informação semântica e nem a ordem entre as palavras. Então, você pode ter, por exemplo, 2 sentenças aqui que são diferentes, mas como elas têm exatamente as mesmas palavras, a representação vetorial ficou igualzinha. Independente aqui de quem deu o livro para quem, né? E aí, porque a ordem aqui não é considerada, só o fato da palavra existir naquele conjunto. Já no caso da engenharia de atributos, pode ser que a pessoa não tenha um conhecimento assim, de uma característica que está bem escondida e que poderia ser importante para resolver aquela tarefa, e isso pode acabar ficando de fora. E também exige que a pessoa tenha um certo conhecimento a mais assim naquela tarefa, né? E tem também o tempo que o pesquisador vai gastar fazendo essa engenharia de atributos. Aí, outro dia, até li uma coisa engraçada, acho que foi no Twitter, da pessoa falando assim, você não era com engenharia de atributos, não, era falando em regras. A gente não usa regras porque a gente gasta muito tempo para escrever as regras. E aí, em contrapartida, né? Então, agora a gente vai usar um modelo desses de linguagem aí que a gente vai gastar, sei lá, 3 meses rodando o modelo de linguagem. Então, na verdade, aqui é assim, uma troca, né, que a gente está fazendo entre o tempo que o pesquisador está gastando para escrever essas regras, para pensar nessas características intrínsecas, e o tempo que a gente deixa a máquina lá resolvendo algum problema. Então, por causa dessas questões, surgiu um pouco dessa área de aprendizado de representações, né, que serve para a linguagem natural e para informação também que vem de imagens, por exemplo, para computação visual. E atualmente também a gente usa bastante em aprendizado, por exemplo, baseado em grafos, esse tipo de coisa. Que a ideia é o quê? Eu não vou mais pedir à pessoa, ao especialista do domínio, a pessoa que está lá rodando aquele modelo, para definir quais são os atributos relevantes. A gente vai fazer o quê? Vai deixar um método de aprendizado de máquina também aprender quais seriam essas características, esses atributos relevantes. Então, meio que agora, o modelo recebe a informação crua, né? Então, assim, o texto com o mínimo de pré-processamento, a imagem com o mínimo de pré-processamento, e aí ele vai ter que fazer aquelas 2 partes, né? Que eu falei antes. A parte de
Devia ter uma figurinha aqui, mas não tem. A parte de extrair as representações, aí no caso ele vai aprender as representações, e a parte de resolver a tarefa. Então aí o aprendizado de máquina entra nesses dois pontos, né? E aí, só para a gente ter assim, uma ideia do tempo em que essas coisas começaram a aparecer, né? Foi mais ou menos aqui em 86, com esses modelos de linguagem neurais probabilísticos, né? Antes disso, as representações eram baseadas no Bag of Words e N-grams também, que é bem relacionado. Mas a hipótese distribucional, né, que diz lá que diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Mais ou menos isso. Já existia desde muito tempo, né? Mais ou menos foi proposta lá em 54. Então, esses modelos todos que a gente usa hoje, que a gente chama de modelos de linguagem, eles seguem também a semântica distribucional, que, por sua vez, está apoiada lá na hipótese distribucional. E, então, as tentativas, assim, da gente aprender essa representação diretamente do texto, elas são desde que 1986, mais ou menos. Só que não existia um poderio computacional e nem alguns métodos que foram inventados depois também, para que fosse possível a gente conseguir aprender essas representações a partir de um conjunto grande de dados, e um conjunto de dados que não estaria nem passando por um pré-processamento, né, com menos intervenção humana, digamos assim. E aí, o que aconteceu é que em 2013, quando surgiu o Word2Vec e os embeddings, que treinaram esses mecanismos de um jeito muito simples, é que esses modelos baseados em semântica distribucional, etc., que se tornaram, assim, mais famosinhos, né? Mas a ideia, assim, já existe há muito tempo, como várias outras coisas que a gente vê também na área de AI, de aprendizado de máquina, né? Redes neurais, por exemplo, todo mundo ama hoje em dia, mas já teve um tempo que todo mundo odiava também, a ponto de, se você tivesse um artigo com redes neurais, que as pessoas não queriam nem revisar em certos congressos, ou, por exemplo, o Neurips, né, que agora trocou de nome, mas antigamente ele queria trocar de nome para tirar o neural, porque não estava fazendo o menor sucesso, né? Então, assim, o mundo dá muitas voltas. Hoje em dia, a gente tem lá o Neurips com, sei lá, 10 mil submissões, né? Então, a mesma coisa acontece aqui também nessa área de aprendizado de representações. Alguns fundamentos já existiam há muito tempo, mas só com certo poder computacional e a existência de novos métodos é que eles se tornaram possíveis, né? E aí, na semântica distribucional, a gente também já conhece bastante, né, que é essa ideia de você tentar capturar a semântica olhando para um espaço mais vetorial, e aí, nesse espaço vetorial, você quer que as palavras que têm uma semântica próxima, elas também estejam próximas, né? Seguindo a ideia de que você entende uma palavra pelo contexto dela, ou pelas palavras que estão junto dela, né, e não por ela isoladamente. Então, se uma pessoa, por exemplo, está te explicando, sei lá, alguma comida, se ela fizer alguma analogia, ou se ela usar algum tipo de tempero que você sabe que, por exemplo, é usado com peixe, por mais que você não saiba que aquele nome específico é de um peixe em particular, você vai acabar deduzindo isso pelo contexto. Então, é um pouco dessa ideia que se segue aqui nessa semântica distribucional, que a gente usa nesses modelos de linguagem até hoje, né? Aí, aqui, só para a gente lembrar, né, que a semântica distribucional, a ideia é que a gente tem as palavras numa certa representação vetorial, e aí, a partir disso, a gente consegue saber quais são próximas usando alguma operação baseada nesses vetores, né? Por exemplo, similaridade de cosseno, que é a base para a gente criar esses métodos de aprendizado de máquina, né? E com essa representação vetorial que a gente aprende a partir dos dados, tem-se a ideia de que cada uma dessas dimensões desses vetores estão representando meio que um contexto, né? Mais ou menos como a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui o judge no domínio legal e a túnica que está mais perto aqui das roupas, né? Então, é como se a gente estivesse pensando nesses diferentes contextos quando a gente cria esses vetores, né? Embora não seja um contexto assim que a gente consegue dar um nome, né? É meio que latente. Você imagina que naquela dimensão está sendo tratado de um certo contexto. Mas é só uma analogia, né? Não tem muita conexão com o que a gente define de verdade. E aí, assim, uma pessoa poderia sair, vou pensar aqui em 300 contextos distintos e vou dar uns valores aqui para essas palavras de acordo com esses contextos, né? Mas isso não seria um trabalho humanamente feliz. Então, o que se tenta fazer é aprender esse vetor aqui, considerando que talvez eles vão representar esses diferentes contextos, né, diferentes dimensões, a partir de um conjunto grande de dados.
E aí que a gente coloca o aprendizado de máquina nos dois lados, né? Tanto na extração da representação, como também para tentar resolver a tarefa lá que vai vir dessa representação. Então, como eu disse, né, mais ou menos em 86 foi onde surgiram essas primeiras ideias, e aí em 2003 teve esse modelo, né, que é um dos pesquisadores que são mais influentes na área de Deep Learning hoje em dia, para a gente conseguir extrair uma representação que fosse uma representação do vetor a partir de um modelo de aprendizado de máquina. Para essa representação aqui, já se tinha a ideia de usar como tarefa um modelo de linguagem, né, onde você quer saber qual que é uma palavra, dadas as palavras que vieram lá antes dela. E da mesma forma que a gente também faz hoje em dia, o vetor associado com cada uma dessas palavrinhas aqui viria de uma camada aqui da rede neural. Mas nessa época ninguém tinha GPU para fazer essas coisas funcionarem. Então acabou que foi uma ideia legal, mas que era computacionalmente impraticável. Outra coisa também que foi antes dessa história de 2013, Ordichuvec, etc., mas que é importante para o que a gente usa até hoje, é a gente poder reusar essas representações, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é que você não precisa ficar cada tarefa nova, cada problema novo que você vai resolver, descobrindo esses vetores do zero, né? A gente reusa. Então, vai lá, uma pessoa legal, treina esses embeddings para a gente, esses vetores, disponibiliza em algum lugar e a gente reusa. Agora, mais atualmente, a gente ajusta, né? Mas, enfim, é um trabalho assim mais democrático e colaborativo, né? Em que as pessoas disponibilizam para a gente esses modelos que a gente fala que são modelos pré-treinados. Então, essa ideia também de reusar essas representações já tinha sido assim desde um tempo atrás, assim, 2008 mais ou menos, né? Mas, de novo, né, as coisas não ficaram assim muito famosas e não tiveram muito sucesso, justamente porque ainda não tinham esses mecanismos baseados em GPU e tudo mais. Mas eram ideias que já existiam antes. E aí, nessa ideia da gente criar essas representações vetoriais, né, usando o aprendizado de máquina, é justamente para tentar fazer aquilo que a gente falou antes, né? Eu quero colocar num espaço vetorial de forma que as palavras que são próximas, por exemplo, homem e mulher, elas tenham aqui alguma similaridade entre elas que poderia ser teria que ser menor do que, por exemplo, sei lá, mulher para o rei, né? E essas analogias é que justamente permitiram verificar se esses embeddings, se essas representações vetoriais faziam algum sentido, né? Embora também tenha um monte de crítica em relação a elas, que são analogias que não tem nada a ver, enfim. Mas por um tempo todo mundo gostava muito dessas analogias, né? Que quando você usa uma operação algébrica que parece que tudo faz sentido, né? E aí, quando que veio esse segundo momento, né? Foram justamente com esses embeddings criados por esse modelo que a gente chama essa implementação que a gente chama de Word2Vec, que é composta por duas partes, né? Tem o CBOL e o skipgram, eles só mudam aqui no objetivo, né? Um quer saber qual que é a palavra target dado um contexto e o outro quer saber qual que é o contexto dado a palavra target, mas em ambos os casos, essa representação vetorial vai vir aqui de uma camada escondida dessa rede neural. E uma coisa que a gente sempre fica assim, não sabendo muito bem como falar às vezes, né? É que, na verdade, isso daqui não tem nada a ver com uma rede neural profunda, né? Então, teoricamente, se fosse usar o Deep Learning ao pé da letra, a gente não enquadraria esses métodos como sendo um método Deep Learning. Mas é um método dessa área de aprendizado de representações que meio que é um super conjunto, né? Deep Learning estaria ali dentro, né? Então, assim, é o aprendizado de representações, mas não usa rede nenhuma profunda aqui. Essa rede tem uma camada escondida. É uma rede bem simples. Mas a ideia toda foi justamente a gente conseguir fazer esse treinamento olhando só para o documento, sem pensar muito na tarefa. Porque quando a gente pensa na tarefa, a gente precisa de anotação, precisa de um conjunto anotado, precisa ter um especialista sabendo o que ele está fazendo. Então, aqui não, essas representações vetoriais, elas seguem a semântica distribucional. Eu vou olhar o contexto, eu vou olhar quem está perto de mim para saber como que eu posso treinar aqui essa rede neural. Aí, uma diferença, né, um ponto assim que as pessoas observaram primeiro, é que aqui a gente tem sempre uma representação, um vetor para uma palavra. E quando você tem uma palavra que nunca apareceu naquele conjunto grande que você usou para treinar, essa palavra vira uma palavra desconhecida, o que pode ser um problema dependendo do domínio.
Então, um pouco tempo depois, surgiu esse outro método também que ficou bem famosinho, que é o Fast Text, que ele não olha só para a palavra, mas ele olha para os n-gramos de caracteres que estão dentro daquela palavra para formar essa representação final aqui, né? Então, cada pedacinho desse daqui vai ser um vetor que vai ser treinado, e aí no final ele soma todo mundo para ter representação vetorial, e aí partes dessa palavra aqui poderiam ser consideradas depois também em outra palavra que ele não tinha visto antes, né, para fazer essa formação. Esse ponto aqui do Fast Text é o que, assim, parecido com o que a gente faz hoje em dia com esses modelos maiores, quando a gente usa subtoken, subpalavras e outros mecanismos de tokenização. Mas aí, como eu falei, a graça desses métodos, né, o que permitiu que a gente fizesse esse treinamento a partir de um corpus muito grande e disponibilizasse para todo mundo que quisesse usar, é um pouco dessa ideia que hoje em dia está mais formalizada, né, de aprendizado autossupervisionado. Que é o quê? Eu tenho uma anotação, eu vou treinar uma tarefa, nesse caso que é uma tarefa de classificação, né, de você saber qual que é a target, dado o contexto, quero saber se elas apareceram juntas, né, então você pode formalizar isso como uma tarefa de classificação, onde se o par apareceu, você dá o valor de 1, se não apareceu, você dá o valor de 0. Mas a gente coleta esses pares, que são esses exemplos, a partir de textos, então não precisa ter nenhuma anotação, só precisa ter o texto. E aí, esses pares que estão vindo dos textos, né? E aí, claro que tem que considerar uma janelinha aqui, porque senão você teria uma explosão combinatória enorme aqui, que vão formar esses exemplos que vão ser aqui a entrada para essa rede neural com uma camadinha escondida só. Então, isso também possibilitou que as coisas pudessem dar resultados, assim, e funcionassem melhor. E esse ponto que eu estou falando toda hora, porque eu acho que é bem importante, é a gente poder usar esses embeddings pré-treinados, né? Então, a gente tem uma representação vetorial para as palavras, ou para as subpalavras, que seja. Elas são disponibilizadas, a gente pode reusar para a nossa tarefa. Então, a gente pega um texto novo e constrói esses vetores para esse texto a partir dessas palavrinhas. E aí, agora, essa tabelona aqui, né, cheia de valores aqui, que vem desses vetores densos, vão servir para alimentar a tarefa de aprendizado de máquina, né? Então, continua sendo os 2 passos, né, que é a extração dos vetores, só que agora a gente tem esses vetores aqui que já foram aprendidos antes e que a gente pode simplesmente usar. Aí, uma coisa que surgiu mais recentemente, né, que daí a gente vem para um terceiro momento, né, é que essas representações, que a gente chama hoje em dia de estáticas, elas não consideram muito o contexto corrente, elas consideram o contexto passado desses textos aqui, de quando elas foram... desses textos aqui, de quando elas foram treinadas. Mas se você tiver um problema novo, que, por exemplo, tem nada a ver com a Wikipedia aqui, que foi treinado essa representação vetorial, a palavra está lá com valor estático. Ela não vai se atualizar, você não vai ter um valor diferente para aquela palavra, porque você agora está com um contexto diferente. Então, por isso a gente fala que eles são embeddings estáticos. A gente considera o contexto na hora que a gente fez esse pré-treinamento, mas depois eles são usados da forma como eles estavam. Outra questão também que esses modelos não consideram muito é a ordem das palavras. A gente pega os pares, mas esses pares estão dentro de uma janela. Então, se eu tenho uma palavra que apareceu, se a minha janela tem tamanho 5, né, e eu pego a palavra que apareceu 2 antes ou uma antes daquela que eu estou interessada, não faz diferença, continua sendo um par. Então, essa ordem não é levada em consideração. Então, aí a gente vem para um terceiro momento, né, que são a disseminação das redes recorrentes, que, de novo, também, um negócio que já existia desde sempre é um exagero, mas já existia há muito tempo, e que foi meio que redescoberto, né, atualmente, para a gente lidar com essas sequências, né. Então, a graça da rede recorrente é que ela não recebe a informação de uma forma estática. Ela pode ir lendo a informação aos poucos. E isso permite que você apresente, por exemplo, as palavras que estão numa sentença ou numa frase aos poucos para essa rede recorrente. E aí a gente pode usar a rede recorrente para várias tarefas também, né, de NLP, mas agora essa ordem vai ser levada em consideração também. Então, por exemplo, aqui é um probleminha que eu estou falando que é de classificação de sentença. E aí eu quero saber qual que seria o valor aqui, podia ser, por exemplo, análise de sentimentos, né?
quero saber qual o sentimento associado com essa frase, né? O odeio aqui, acho que tem uma polaridade negativa. A rede recorrente é uma redezinha só, de qualquer forma, mas a gente sempre vê essa rede meio que se desdobrando ao longo do tempo, porque, no final das contas, é isso que ela está fazendo. A cada palavra nova, ela recebe a entrada que vem dessa palavra, uma representação anterior, que é o que a gente fala que está vindo da camada anterior, ou do instante de tempo anterior, e aí ela processa isso para gerar uma nova representação. Então, essa nova representação aqui agora vai levar em consideração essa palavra aqui que veio antes e a informação que a gente já tinha antes da rede. E assim sucessivamente. Recebi uma nova palavra, então vai ter lá um vetorzinho associado que vai vir da rede, e aí a gente vai processar aqui o contexto que ela está guardando até agora, mais a informação dessa palavra, para jogar isso para frente, sucessivamente, até você chegar, por exemplo, aqui no final dessa sentença, e nesse caso em particular, devolver uma predição. E aí, com isso, a gente também consegue resolver tarefas que são muito associadas com a sequência mesmo, né? Que são muito comuns também em NLP. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo o reconhecimento de entidades nomeadas, ou você está separando chunks, né, os pedacinhos que estão numa sentença, a gente quer saber quais são as palavras que estão juntas, assim, que são aquela mesma entidade, né? Por exemplo, aqui São Francisco. Eu sei que são as duas palavras, mas é uma entidade só, que é, aqui deve ser a cidade de São Francisco, né? Então, de qualquer forma, a gente precisa lidar com essa sequência, e é importante que o São, que apareceu aqui antes, né, tenha essa conexão com Francisco aqui faltou uma setinha, para a gente saber que os dois são a mesma entidade. E, ao mesmo tempo, todas as outras palavras também podem ganhar uma tag, né, que a gente chama assim. Que pode ser tanto uma tag de outra entidade nomeada, por exemplo, aqui é o caso da Maria, ou então as outras aqui que não são entidades nomeadas nenhuma, são só outras palavras. Então, é uma tarefa de sequência. Então, a sequência aqui faz toda a diferença, e é por isso que as redes neurais recorrentes acabam sendo importantes. Ou então, para outra tarefa também, né, que se tornou super popular, que é a geração de texto. Da mesma forma, a gente recebe uma informação anterior, e aí a gente usa essa informação anterior para gerar o que vai vir a seguir. E aí, para gerar um texto, isso faz toda a diferença, porque você precisa saber a palavra que você viu antes para você ter uma sentença que faça mais sentido, né? Que tenha mais contexto. Então, nesse caso aqui, a gente está gerando uma palavrinha por vez, né? A gente chama isso de geração autorregressiva. Então, essas redes recorrentes a gente pode usar para resolver esses vários tipos de tarefas, né? Você pode ter uma entrada e devolver várias saídas, você pode ter uma entrada só e devolver uma saída só, mas aí ela não teria muita utilidade. Ou você pode ter várias entradas e devolver uma saída, que seria o caso, por exemplo, de uma classificação de sentença. Ou você poderia ter muitas entradas e muitas saídas, né? Que seria o caso, por exemplo, de um problema que você tem que taguear as palavras. Enfim, elas são bastante versáteis. E, de novo, né, as LSTMs, por exemplo, que é um tipo de rede recorrente, existem desde, sei lá, 96, eu acho. Mas aí só recentemente que elas ganharam atenção e começaram a resolver tarefas que fossem interessantes, e todo mundo começou a entender o que elas faziam e tudo mais. E aí a graça dessas LSTMs é que a rede recorrente ela tem um problema que a gente fala que é o gradiente que desaparece, porque quanto mais iterações você tem, mais longe você fica de calcular, por exemplo, essas representações vetoriais, né? Então, aqui, por exemplo, para você chegar aqui no Francisco, se Maria for muito importante por aqui para esse Francisco, não é nesse caso, né? Mas se fosse, a gente teria um problema aqui de distância, né? Que você passou por muitos outros passos até fazer essa conexão, e aí a rede, ela esquece as coisas, né? Então, o gradiente dela some. Então, essas outras redes LSTM, elas têm uma espécie de uma memóriazinha, né? Que a gente fala que é uma célula de memória, que permite que elas decidam o que elas vão lembrar, o que elas vão esquecer. E aí, de novo, elas são usadas para várias tarefas que demandam a sequência, o contexto, tudo mais. Aqui, por exemplo, tem um trabalho bem legal de extração de relações, que, na verdade, além de incorporar essas redes recorrentes, eles também tentam incorporar aqui uma informação mais estrutural, né? Algo que vem da estrutura dessa sentença, que seria a árvore de dependências aqui, que é importante para a gente fazer extração de relações. Então, também tem essa versatilidade.
Meu Deus, tá meio frouxo. E aí tem a outra parte da história, né? Que uma parte é essa ordem, essa sequência, e a outra parte é o contexto, que eu falei antes, que a representação do Word to Vec e seus amigos são pegas assim de forma estática, né? Você tem uma palavra e você tem sempre a mesma representação vetorial para aquela palavra. E aí, mais recentemente, surgiu esses outros modelos que geram a informação que a gente fala que é contextualizada. Então, o Elmo, por exemplo, que foi uma dessas primeiras abordagens, ele permite que o vetor associado com uma palavra seja diferente de acordo com o contexto corrente que aquela palavra está aparecendo. Então, ele tem uma parte lá pré-treinada, que ele reusa, mas ele também tem um outro componente que vai ser ajustado, que vai ser, não é ajustado de mudar pesos, né? Mas que os pesos vão ficar um pouco diferentes de acordo com uma sentença, por exemplo, ou um documento, né? E o Elmo, ele é baseado justamente nessas redes recorrentes. Mas é uma rede recorrente que é essa LSTM, né, que é a mais poderosa, e bidirecional. Então, ao invés de seguir só olhando para frente, como a gente estava fazendo nos outros exemplos, ele também olha para trás, né? Então, ele tem um mecanismo de olhar para frente e para trás. Então, cada palavra vai olhar o que vem a seguir, depois dela, e o que vem antes dela, para criar esse contexto. E aí, ele tem essa representação inicial aqui, que você poderia pegar de um embedding pré-treinado, mas depois disso a gente passa por 2 camadas de LSTM. Então, de acordo com as palavras que entrarem aqui para esse contexto, ele vai gerar aqui no final vetores que podem ser diferentes desses aqui originais, né? Ele meio que monta esses vetores usando os pesos dessas camadas escondidas, mais esses embeddings iniciais, né? Então, a gente tem aqui uma soma, depois uma multiplicaçãozinha aqui por uns pesos, e aí, finalmente, a gente tem a representação final aqui dessa palavra aqui em particular, banco, que poderia ser diferente, né? Vamos ao banco aqui, provavelmente é o banco que a pessoa vai pegar dinheiro, que seria diferente de você falar assim, vamos sentar no banco da praça. Então, justamente para pegar essa polissemia, né, que existe entre as palavras. E aí, de novo, né? O Elmo, assim como as redes recorrentes, passaram a ser bastante usados para resolver tarefas que demandam tanto essa contextualização, como também essa ordem, essa sequência e tudo mais. Então, aqui também tem um exemplo de um trabalho que usa o Elmo para fazer, e mais umas camadas de redes recorrentes, para abordar um problema de resolução de correferência, que também é bastante importante, né, para a gente saber qual é a menção, quem apareceu antes, quem apareceu depois, de quem você está falando. Então, tudo isso, o contexto e a ordem aqui são importantes, fazem diferença. E aí, junto com toda essa história de rede recorrente e tudo mais, né, e com a possibilidade de que você pode receber um monte de entradas e devolver um monte de saídas, surgiram os modelos de encoder-decoder. Qual que é a ideia básica aqui, né? É uma rede daquelas lá que você recebe um monte de entradas e devolve um monte de saídas, só que meio que no meio do caminho aqui você vai fazer uma codificação dessa informação de entrada. Então, por isso que a gente chama de encoder. A partir dessa codificação e de alguma outra informação que você quiser considerar, né, dependendo do problema, a gente vai gerar aqui as saídas. Então, tem uma parte aqui dentro que está meio que juntou, agrupou, codificou essa informação de entrada para a gente gerar a informação de saída, né? Então, é a codificação e a decodificação, né? Aí, será que eu consigo botar aqui o videozinho? Então, aqui nesse videozinho, só para ilustrar, né, o que está acontecendo nesse processo, né? Cada palavra que entra, e a gente tem lá a camada escondida dela entrando no encoder, e no final a gente tem essa representação aqui dessa sentença toda, que é a representação codificada. E aí ela vai alimentar essa segunda parte, que pode ser, de novo, uma rede recorrente também, para gerar a informação final lá daquele problema, né? Nesse caso aqui em particular, é um problema de tradução automática, né? Que a gente está traduzindo de francês para inglês, acho que é isso, para inglês. Então, a ideia aqui é fazer aquela representação de muitos para muitos, mas codificando essa informação de entrada, né? Só que aí a gente tem um probleminha aqui, né? Porque esse contexto, ele traz muita... Você está pedindo muito dele, né? Você quer que ele agregue toda essa informação de entrada e que depois essa informação vai ser reusada para a saída, mas assim, sem você considerar que para essa saída, um pedaço dessa entrada poderia ser mais importante do que o outro pedaço, por exemplo. Então, é como se
você quisesse que esse seu contexto aqui guardasse muita informação, que é essa informação toda aqui da entrada. E isso aí faz ter um gargalo nesse processo do encoder-decoder, né? Mas, enfim, né, tem esse gargalo, mas a gente usa essa abstração, né, até hoje para resolver uma série de outros problemas, né? O gargalo é só que você tem um contexto fixo aqui, né? Mas ele é bastante usado para você resolver várias tarefas, por exemplo, que demandam essa entrada e essa saída no formato de sequências. Então, por exemplo, question answering, que a gente precisa ter a pergunta, né? E muitas vezes, não nesse caso aqui em particular, né? Aqui eu acho que é mais uma entity linking, né? Ligação de entidades do que sendo usada para fazer question answering, né? Mas esse pedaço aqui a gente está tentando fazer a conexão entre as entidades. Mas a ideia é que você tem a informação da entrada, que é uma pergunta. Muitas vezes você tem uma informação de um contexto, né? Então você dá o contexto da pergunta e você precisa devolver uma saída, que muitas vezes também vai ser uma sequência, né? Então, em alguns problemas, você vai tirar um pedacinho, por exemplo, do contexto para devolver aqui essa resposta. E aí a gente precisa dessa parte inicial de encoder, porque daí você vai pegar toda essa informação de entrada, pergunta e o contexto, coloca isso lá dentro de uma representação codificada, um vetorzinho, e passa isso para a saída, para isso ser usado na hora de devolver essa resposta, né? Então, é uma abstração, assim, que se usa hoje em dia para tudo, mesmo que você queira devolver só uma informação no final, né, você, de qualquer forma, tem essa utilidade de gerar essa representação codificada. Aí, outro exemplo aqui também é para geração de diálogo, né, que é a mesma ideia. Você tem uma pessoa fala uma coisa e você tem que escrever uma respostinha para essa pessoa, né? Então, você tem uma entrada que é uma sequência e você quer uma saída que também é uma sequência de palavras. Então, de novo, aqui a gente pode usar essa abstração de encoder-decoder para fazer a geração de diálogo, né? E aí, só mais uma figurinha aqui desse site que eu adoro. Essa pessoa super criativa que faz vídeos magníficos. Só para a gente ver aqui onde é que está esse gargalo, né? Então, o que acontece? A gente está processando essa informação e vê que aqui no final ficou tudo dentro de um vetorzinho só. E aí a gente está gerando a informação de saída a partir desse vetorzinho. Então, a gente está pedindo muita coisa dele, né? Ele precisa guardar toda a informação que tem na entrada para conseguir gerar a saída. Então, com base nisso, surgiram outros modelos aqui para tentar resolver esse problema, que é justamente o mecanismo que a gente tem mais usado até hoje, que é o mecanismo de atenção. Então, no mecanismo de atenção, a ideia é que a gente não coloque essa força toda em cima dessa codificação para gerar a resposta final, mas que a cada momento a gente use a informação que está vindo da codificação também para devolver a saída. Então, a ilustração que é legal, né? Porque, claro, tem vários processamentos aqui, mas toda aquela informação que a gente codificou de cada passo aqui do encoder, dessa rede recorrente, vai ser usada para decodificação também, de alguma forma, né? Não é diretamente, né? Porque a gente precisa dos pesos de atenção e tudo mais, mas você vai usar essa informação aqui para devolver a saída. E esses mecanismos de atenção, eles são a base dos modelos que a gente chama de transformers, né? Que eles usam esse mecanismo de self-attention, né? De autoatenção. E aí, originalmente, o mecanismo de atenção ele é construído em cima de 3 vetores principais, né? Que a gente chama de vetor de consulta, vetor de chave e vetor de valoração. E a ideia, originalmente, quando isso foi proposto para a tradução automática, é que o vetor de query e o key viriam das línguas lá diferentes que você está tentando traduzir, né? O self-attention, ele vai pegar todo mundo da mesma sentença. Então, é como se você quisesse ter o mecanismo de atenção atuando em cima das palavras que estão nessa mesma sentença que estão aqui. Então, aqui eu só queria apontar, né, que a gente precisa desses pesos de atenção, né? Então, no videozinho, parece que é só a representação que está vindo diretamente da rede recorrente. Mas, na verdade, a gente tem peso de atenção aqui associado. E aí, de novo, né, é usado para resolver várias tarefas de NLP. Eu acho muito, assim, legal que ele consiga resolver tarefas tão difíceis como, por exemplo, parsing semântico. E resolver, quando eu falo resolver, a gente tem que ter um grau, assim, de desconfiança, né? Porque, na verdade, consegue resolver para um conjunto de dados, para um subconjunto de um conjunto de dados, né? Não é que a tarefa está resolvida.
Na verdade, ele consegue abordar essa tarefa, ele consegue dar uma resposta que é certa para um conjunto de casos, né? Mas, enfim, a tarefa está longe ainda de ser resolvida. Mas é uma tarefa difícil, né? Porque a gente precisa ter essa representação numa linguagem mais formal, a partir da representação em linguagem natural, e isso não é nada trivial, né? Até para a gente, às vezes, escrever isso pode ser um pouco difícil. Então, aqui a rede consiga fazer esse tipo de coisa é, de certa forma, bem impressionante. Então, esses mecanismos de atenção, né, constituem, então, esse quarto momento, porque eles formam a base dos transformers. A atenção, na verdade, aqui não é somente entre a entrada e a saída, mas é, como eu falei, entre os elementos, né, os tokens que estão na própria entrada, né? E a gente ainda tem um mecanismo de atenção clássico aqui, que vai conectar essa parte aqui, que é o encoder, com essa outra parte aqui, que é o decoder. Então, o transformer, ele usa essa abstração do encoder-decoder, né? Isso virou, assim, a grande sensação de tudo. E, além disso, ele tem mais um monte de outras coisas aqui. Então, ele tem um mecanismo de self-attention, ele tem um embedding posicional, porque o transformer não tem recorrência como a rede LSTM, a rede recorrente. Então, teoricamente, ele não conseguiria absorver informação de ordem, né, desse bias de temporalidade. Daí, por causa disso, foi necessário instituir esse embedding posicional aqui, né, para que você conseguisse colocar a informação de posição de alguma forma aqui. E ele faz esse mecanismo de self-attention várias vezes em paralelo, que é o que a gente chama aqui de multi-head attention. E assim, né, abstraindo, é um encoder e um decoder. E aí, cada um desses modelos mais novos vão usar isso daqui da forma que eles gostam mais, né? Então, aqui é só abrindo um pouquinho a caixa, né? E a gente tem aqui o mecanismo de self-attention, normalização e assim por diante. E a gente tem aqui essa comunicação entre essa primeira parte, que é o encoder, e a segunda parte, que é o decoder, que parece muito com a forma que a gente faz, por exemplo, com redes recorrentes, né? A abstração ainda é a mesma. O mecanismo self-attention, né, como eu falei antes, ele usa 3 vetorzinhos de chave, de query, key e o value, só que aqui ele é em cima da entrada apenas, né? Só nesse ponto aqui é que ele vai levar em consideração o mecanismo de atenção, vai olhar para a entrada e para a saída. O self-attention não, é um ponto só desses. E o multi-head é que, assim, a gente vai tentar fazer isso várias vezes para tentar pegar diferentes perspectivas aqui dessas possíveis entradas, né? E por último aqui, esse mecanismo que eu falei antes, né, do positional encoding, em que a gente precisa de alguma forma representar essa sequência, essa ordem aqui, e isso acaba sendo um embedding, um vetorzinho de 4 posições, no caso do Transformers, que a gente acrescenta nos embeddings originais das palavras. E aí, com esses Transformers, a gente teve, assim, 1,5 milhão de modelos distintos construídos a partir deles. Os que ficaram, de certa forma, mais famosos, digamos assim, né, são os que vêm do GPT, que usa esse mecanismo autorregressivo, então por isso que ele é tão poderoso para fazer geração de linguagem. Mas aí, o que ele pegou do Transformer? A parte do decoder, porque justamente ele está pensando em geração de linguagem mesmo, em geração de texto. Então, o decoder é o que vai devolver a saída, é o que vai dar a saída. E aí a gente tem, cada ano tem um, né? Então teve o GPT-2 em 2018, eu acho, o GPT-3 acho que foi 2020, GPT-2 foi 19 e o outro foi 18. E a cada momento eles tentam acrescentar mais dados para treinar esses modelos, fazer o modelo ficar mais poderoso em termos de informação que ele está recebendo, e eles conseguem até gerar uns textos assim que fazem bastante sentido até, com todos esses componentes. E o GPT-3, que foi a última versão do ano passado, uma coisa bem interessante que ele acrescentou é a possibilidade de você nem ter que fazer nada, não ter que fazer treinamento nenhum, não ter que fazer ajuste, não ter que fazer nada. Você passa uma informação para ele, um exemplinho, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o one shot, você dá um exemplo para ele, você fala o que você quer que ele faça, traduz de inglês para francês. Aí você dá um exemplo, e aí agora você coloca a informação no inglês e ele vai ter que gerar para você em francês, né? Vai ter que gerar se ele conseguir, né? Porque dependendo da tarefa ele não vai conseguir. Então, aqui não tem nenhum tipo de ajuste, de treinamento, nada disso. Foi treinado antes lá com a internet inteira e a gente reusa isso da forma como veio.
e ele consegue até resolver algumas tarefas, assim, de forma bastante impressionante, mas se a gente for cafugar ali, é porque, na verdade, ele olhou tanta coisa que ele acabou aprendendo a fazer um monte de coisas diferentes, né? Aí que não sei se dá para ver, mas se depois vocês quiserem, depois eu passo os slides, né? São algumas respostas, né, que a gente tem lá do GPT, né? Então, para uma tarefa de geração de texto, uma tarefa que ele gera um código para fazer um layout, uma tarefa de question answering, em que ele gera informações que de fato fazem bastante sentido. E claro que a gente tem um monte de outros exemplos que ele gera umas informações que não faz o menor sentido, ou que tem muito bias, que tem uma informação que não é legal para todo mundo, que é uma informação tóxica, ou uma informação que ele está dando uma resposta que não faz sentido nenhum. Outro dia eu estava testando, baseado no Hugging Face, né? E aí eu queria que ele completasse para mim 2 mais 2 é igual a... Nunca que ele falava que era 4, ele falava qualquer coisa menos o 4. Então, uma coisa bem básica, assim, que é somar, ele não aprendeu a fazer, porque não tem nenhum tipo de mecanismo muito de raciocínio ali por trás. Então, assim, tem respostas legais, mas também tem respostas que não fazem muito sentido. O outro amigo dele também que ficou famoso, né, nesses últimos tempos, e aí ele pega uma outra parte do Transformer, é o BERT, né? E aí, diferente da GPT, que olha para o decoder, o BERT ele olha só para o encoder. Então, na verdade, ele quer codificar uma informação de entrada, e aí, para isso, ele usa uma tarefinha um pouco diferente, que a gente chama de linguagem mascarada, que, na verdade, ele vai pegar essa informação de entrada aqui, para fazer o treinamento dessa rede, ele vai esconder aqui alguns tokens, né, vai botar uma máscara, e a tarefa dele vai ser o quê? Descobrir quem deveria estar ali no lugar daquela máscara. O GPT não, ele é treinado mesmo como um modelo de linguagem, então ele quer saber o que vem a seguir, né? Então, enfim, ele usa esse mecanismo de encoder bidirecional, né? Ele olha aqui para os dois lados. O GPT ele sempre está olhando só para frente, porque é geração, né? Autorregressivo. E o Elm é uma rede LSTM. Então, isso aqui é só uma comparação entre os três, assim, que são mais contextualizados. E como eu falei, a tarefa dele aqui é justamente essa tarefa de linguagem mascarada. Então, ele esconde aqui alguns tokens e a tarefa dele é descobrir que tokens são esses. E outra coisa também importante que eu falei lá no início, né, é que esses modelos mais novos, eles são todos baseados em mecanismos de tokenização de subpalavras. Então, eles têm, assim, um certo poder também de expressividade para computar embeds e lidar com palavras desconhecidas, porque o token não é o token, assim, uma palavra inteira, né, são pedacinhos dela. E um outro ponto que foi super relevante para fazer essas coisas funcionarem é a ideia da gente conseguir reusar agora, mas diferente de como a gente reusa com o WordVec, que você pega do jeito estático e usa do jeito estático, aqui a gente pode ajustar. Então, entrou essa outra área de transfer learning, né, que também já existe há um bom tempo, numa tarefa específica de transfer learning que a gente chama de fine tuning, que aí agora você pode pegar o seu problema, o seu conjunto de dados e ajustar esse modelo que foi pré-treinado com uma informação genérica, a internet inteira e tudo mais, para aquela sua tarefa final. Então, a gente pode tanto ajustar o modelo de linguagem em si, fazendo um treinamento continuado dessa tarefa de Masked Language Model, como a gente também pode ajustar com a tarefa final. Então, por exemplo, você pode ter uma tarefa de classificação e aí você põe uma camada a mais de classificação nesses modelos para você ajustar os pesos, né? Então, por exemplo, aqui para o caso do BERT, o que a gente teria é o modelo original, tarefa intermediária de linguagem mascarada, e aí a gente acrescenta uma coisinha a mais aqui nele para ele resolver outra coisa qualquer que você quiser. Então, pode ser question answering, reconhecimento de entidades nomeadas, inferência textual, tudo mais que você quiser. Então, é como se você acrescentasse mesmo algo aqui em cima. Mas, ao invés dessas coisas ficarem meio separadas, você pode ajustar os pesos que estão aqui embaixo para resolver essa tarefa que está aqui em cima. E aí, né, de novo, a gente consegue usar esses modelos para abordar várias tarefas de processamento de linguagem natural. Por exemplo, SRL aqui de novo aparecendo, onde a gente tem o BERT aqui embaixo como uma camada de base, né? E a gente tem aqui uma LSTM em cima para resolver o problema aqui em particular, que ainda é um problema de sequência. Então, na verdade, a obrigação dele aqui é a de geração dos embeddings, só que agora são embeddings que estão olhando o contexto,
que estão vindo de um modelo pré-treinado, que podem ser ajustados, então tudo isso traz um poder maior, assim, do que o que a gente tinha antes com o O2VEC. Outro exemplo aqui também, né, que a gente tem a camada do BERT, esse aqui eu esqueci de colocar a referência, a camada do BERT embaixo e a tarefinha aqui em cima de question answering, aqui em particular para a gente pegar uma parte, né, uma parte do contexto, que é o passage aqui, para devolver aqui uma resposta que está aqui dentro desse contexto, né, dessa passagem. Pode ser um parágrafo, um texto, que a gente quiser. Ah, então, e aí tem uma coisa importante aqui também para ele, que acho que é legal falar. Você consegue passar essas duas informações aqui para ele, né? Nesse caso, a pergunta e um contexto associado àquela pergunta, e ele sabe que são coisas distintas porque você tem esse SEP aqui no meio, né? Para separar uma parte da outra. É um tokenzinho. Então, assim, meio que hoje em dia a gente resolve, entre aspas, né? A gente aborda várias tarefas usando esses modelos, mas todo mundo já começou a ver que também eles têm vários problemas, né? Então, o que a gente tem que começar a pensar assim? O que a gente vai fazer a partir de agora? Porque já consigo resolver de forma limitada aqui alguns problemas que antes a gente não conseguia resolver de jeito nenhum. O que eu posso fazer para melhorar e para ir além desses modelos, né? Então, é o quinto momento que a gente está vivendo agora. Então, um problema é o mecanismo de self-attention. Embora ele seja muito legal, ele é muito custoso porque ele olha para todas as palavras da entrada. Então, ele tem essa complexidade aqui quadrática. E aí existem vários novos modelos que tentam fazer com que esse mecanismo fique um pouco menos caro, né, menos custoso. Outro problema também é que, dado esse custo, a gente tem que limitar a entrada. Então, você tem um limite de 512 ou 768, não lembro agora. Mas a gente tem um limite de tokens que você pode colocar nessa entrada. Se você tiver um texto muito longo, você tem que fazer outras formas aí para o Burst funcionar com esse texto longo, né? Tem que ficar replicando ou partindo o documento, enfim. Tem que tentar arrumar aí uma artimanha. Então, existem vários modelos mais novos, né, que tentam fazer esses transforms e esses modelos de linguagem ficarem mais eficientes, com várias perspectivas diferentes, né? Alguns tentam pensar em usar kernel, né, que era algo que a gente também se baseava bastante, assim, para fazer, por exemplo, SVD, decomposição vetorial, acrescentar esse tipo de coisa no mecanismo de atenção, lidar melhor com a memória, usando outras estratégias, aprender outros padrões a partir dos dados, sem que você tenha que usar um mecanismo de atenção inteiro. Enfim, existem assim, várias outras possibilidades que têm surgido para tornar esses modelos mais eficientes. Outro ponto também que tem sido bastante investigado é assim, tá bom, mas eu tenho esse modelo todo, agora será que ele está mesmo aprendendo alguma coisa que tem a ver com língua? Ou se ele está fazendo só um monte de associações com esses milhões de pesos aqui que existem na rede neural? Então, existem vários outros trabalhos que tentam estudar que tipo de informação linguística que a gente pode capturar dessas diversas camadas desses modelos, ou daqueles diversas redes de atenção. Assim, se eles estão conseguindo representar alguma informação linguística, né, e se essa resposta é positiva, onde e como que isso está vindo. Então, tem alguns trabalhos que apontam assim, que nas camadas mais baixas você tem tarefas que são mais sintáticas, enquanto que nas camadas mais acima você tem tarefas que são mais semânticas, mas também não tem nada assim muito provado em relação a isso, não. É bem experimental, e a própria forma de fazer esses experimentos também, às vezes, tem umas críticas, né? Então, aqui a gente está focando nas camadas, mas a gente também pode focar nas heads, né? Será que elas estão representando coisas de fato distintas? E será que essas coisas distintas têm a ver com pontos distintos linguísticos da língua, né? Então, vários estudos assim sobre isso. Outro ponto também que tem sido investigado mais recentemente é essa história de fine tuning. Parece que é tudo mágico, né? A gente tem um modelo pré-treinado, que alguém foi lá e gastou meses gerando, a gente vem aqui, adapta rapidinho, um dia está tudo pronto. Mas, na verdade, não é bem assim, porque esses mecanismos, eles também sofrem de instabilidade. Então, dependendo do conjunto de dados que você apresenta, eles podem ter um comportamento diferente. Se você variar a seed, né, porque sempre tem a seed que você determina para esses modelos, né, você pode deixar que vem lá, mas você também pode mudar. Vários momentos, quando a gente muda a seed, a gente tem resultados que são muito distintos. Às vezes, assim, é muito defendido que com esse tipo de estratégia a gente consegue lidar com conjuntos de dados pequenos, mas nem sempre isso é verdade.
dependendo do conjunto de dados, dependendo de quão pequeno ele é, você pode ter muitos problemas aqui para fazer esse ajuste, então também não é perfeito. E um outro ponto que eu queria ter botado aqui, mas acho que só deixei uma sentencinha. Mas tudo bem também, porque acho que tem muito a ver com a palestra também que a Graça vai dar semana que vem. E aí a gente deixa também para conversar mais disso lá, né? Que é essa história toda que a gente tem falado bastante também de viés de linguagem e a linguagem tóxica, porque está vindo da internet. Então, reflete todas as coisas ruins que a gente tem também como sociedade, né? Como também reflete coisas boas, mas também reflete coisas ruins. Então, às vezes, você tem muito preconceito de gênero, tem preconceito de raça, e isso está embutido no modelo de linguagem. Muita gente fala, mas tá bom, vem da sociedade, vem dos textos que estão lá. Mas eu acho que no momento em que a gente está fazendo um mecanismo de inteligência artificial para tentar abordar algum problema da sociedade, é nossa responsabilidade também resolver isso, né? Não dá para a gente só culpar os dados e falar, me dê bons dados que não vai ter isso, porque isso não é assim que funciona no mundo, né? Então, tem essa questão, assim, que está muito em voga atualmente, desse viés de gênero e essa linguagem tóxica que veio da internet, que o modelo acabou absorvendo. E, bem recentemente, teve um trabalho bem... que eu não li ainda, então por isso também que nem trouxe aqui, porque só vi o título. Mas, na verdade, eles tentam mostrar como que você consegue tirar a toxicidade, né, de um modelo de linguagem com um conjunto que é bem ajustadinho, né, usando fine tuning, por exemplo. Mas, então, assim, a gente tem na verdade, a gente parece que está dando soluções, mas às vezes a gente está trazendo até mais problemas. Porque, primeiro ponto, né, a gente tem um monte de modelos desses hoje em dia. Qual que a gente vai usar? Às vezes dá para você escolher de acordo com a tarefa que você quer resolver, mas nem sempre isso é verdade, né? Nem sempre isso acontece. Às vezes você tem que fazer isso experimentalmente, e aí testa um monte para saber qual que você quer. Tem um monte de hiperparâmetros nesses modelos, né? A gente tem taxa de aprendizado, se você vai fazer um warm-up, que a gente chama antes ou não, quantas épocas você vai treinar. E aí também escolher esses parâmetros não é muito trivial, né? Em geral, também a gente tem que aprender a partir dos dados, né? Então, é mais treinamento. Com tudo isso, né, a gente tem um problema assim, que a gente também tem sempre que pensar, que é o meio ambiente, porque tudo isso tem energia, e aí, principalmente se você estiver treinando do zero, é um gasto, assim, você vai gastar isso por muito tempo. Tem uma conta, acho até que nessa palestra que eu fiz do SBC eu coloquei, né? Mas tem um artigo bem legal também recente, que ele calcula o quanto de gás carbônico que é emitido num treinamento de redes neurais, né? Assim, de uma rede dessas, de um modelo de linguagem desses muito parrudos. E é bem assustador, porque é uma quantidade enorme. Mas, por outro lado, né, a gente vai fazer o quê? Nossa área é baseada em computador, a gente precisa usar o computador. Então, também muita gente discute hoje em dia que tem certos congressos que pedem para a gente agora colocar a informação associada a problemas éticos, né, que você vê no seu artigo. E aí tem gente já justificando por que está usando um computador, entendeu? E também acho que já é demais, né? Porque o computador a gente tem que usar. A gente só tem que pensar em formas mais eficientes de usá-lo, já que tem esse problema associado com o ambiente. E aí a gente tem, né, qual o conjunto de dados, de onde você vai pegar. Para resolver uma tarefa intermediária, por exemplo, a linguagem mascarada e tudo mais, você pode pegar lá da web, e aí tem essa preocupação com toxicidade, viés, etc. Mas se você vai resolver uma tarefa final, né, você vai fazer classificação e tudo mais, você precisa ter um tempo aí para anotar esses dados, para deixar essa base bem redondinha. Outra coisa também que eu acho bem interessante, né, que tem sido bem investigado também, é o como que esses mecanismos de atenção, eles são ou não, eles oferecem ou não alguma explicação, né? E aí tem alguns artigos, né? Primeiro teve um, Attention is not an explanation, para falar que a atenção não era explicação. Aí veio um depois, Attention is not an explanation. Não é que o mecanismo de atenção não seja uma explicação. Então, esse segundo, que foi o que ficou, né? O que vem por último é o que fica um pouco. Ele meio que diz assim, pode ser ou pode não ser, depende da sua intenção, depende dos seus dados. Você pode extrair alguma explicação dessa atenção ou não. Depende. Outros pontos também que eu acho que o futuro precisa levar em consideração, né? Se a gente vai querer ficar sempre resolvendo tarefas muito específicas ou se a gente vai querer fazer com que esses mecanismos eles absorvam um pouco do que a gente é, que a gente é multitarefa, a gente consegue resolver vários problemas.
toda essa questão de se tem raciocínio ou não, como que a gente aborda o senso comum que a gente tem por natureza, né? Como que a gente coloca isso nos modelos de linguagem, se eu quero usar conhecimento preliminar ou não. Tem gente que defende que não, eu quero que a máquina faça tudo sozinha. Eu acho que se a gente tem um conhecimento que a gente pode dar uma ajudinha, né, o que custa? Então, eu acho que o conhecimento preliminar é importante, sim. E a gente precisa pensar em formas de anexá-los ou embutir os mecanismos de aprendizado de máquina com esse tipo de conhecimento. E toda a questão, né, que se fala muito também, assim, até onde que esses modelos que são aprendidos a partir desses textos podem ir? Porque quando a gente está conversando com alguém, a nossa linguagem corporal, o jeito que a gente fala, a entonação, a forma como a gente age, o olhar que a gente faz, tudo isso é levado em consideração para a pessoa que está do outro lado nesse processo de comunicação, né? Para ela entender o que a gente está fazendo. E no momento em que você tem o texto e você fala, máquina, aprenda a conversar com esse bando de texto que eu estou te dando. Ela, tadinha, está perdendo um monte de outras informações que nós, seres humanos, temos. Então, também tem muita discussão, assim, até onde que esses modelos podem ir, se eles são baseados só nos textos, né, nessa forma. Como que a gente pode fazer essa comunicação, de fato, virar efetiva usando esse tipo de mecanismo. E aí, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Ficou assim um pouco grande. Infelizmente, eu não tinha treinado antes, né? Mas eu acho assim que, pelo menos, eu tentei trazer um panorama assim das coisas que se fazem em aprendizado de máquina para NLP. Obrigada, Aline. Imagina.